Bom dia, queridos irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e agradecer o convite para participar dessa conferência missionária aqui na Igreja do Bueno. É uma alegria rever irmãos, conhecer outros e juntos buscarmos o nosso Deus, especialmente para que Ele abra os nossos olhos e nos use nessa tarefa tão grandiosa que é o trabalho de expansão do reino de Deus. Nós vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 1, e a partir dessa passagem eu quero expor os motivos que Paulo apresenta à igreja de Roma, pelos quais era necessário que ele fosse pregar o Evangelho na Espanha. Por que é necessário ir pregar o Evangelho? Paulo coloca várias razões aqui no capítulo 1, todas elas fundamentadas numa razão principal, que é o conceito da perdição de toda a raça humana. Nós iremos ler do verso 16 em diante. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Queira nosso Deus nos dar entendimento e compreensão naquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui e que tem a ver com a minha vida e a sua também, e o nosso lugar no plano de Deus. O cristianismo é uma religião que tem ambições mundiais. Existem muitas seitas e religiões no mundo, mas elas não têm pretensões universais. O cristianismo, juntamente com umas poucas outras, tais como o islamismo e talvez até o judaísmo numa escala menor, tem pretensões universais, ou seja, está na próprio nascedouro do cristianismo a vocação para se tornar religião mundial. Os cristãos querem que a sua fé seja conhecida, seja abraçada e seja seguida por todos os habitantes do planeta. Nós não nos contentamos em crer nós mesmos e a nossa família e deixarmos os outros à vontade para seguirem os deuses que eles desejam seguir e cultuar esses deuses da maneira como acharem melhor. Não, nós entendemos que a nossa é a única religião verdadeira e que sem ela
as outras pessoas, por melhores e mais religiosas que sejam, elas na verdade estão erradas, elas estão perdidas, elas estão cegas com relação à verdade, caminhando sem saber para o destino eterno da condenação que lhes aguarda no lago de fogo e enxofre. Então, faz parte do ser cristão essa visão do Evangelho como tendo essa vocação mundial e universal. Faz parte do ser cristão isso. Nossa religião não é uma religião tribal, local, que se prende a um local e está satisfeita com isso, mas ela é expansionista. O cristianismo é expansionista. Faz parte do que nós somos. E isso se deve às palavras de Cristo, aos seus próprios discípulos, antes de subir aos céus, quando declarou que todo o poder lhe havia sido dado no céu e na terra. Portanto, ele era Senhor no céu e na terra, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos. Portanto, por esse fato de que Deus o colocou como Senhor de toda a raça humana, ele disse: fazei discípulos de todas as nações, indo, pregando, batizando, ensinando essas pessoas tudo o que eu disse para vocês. Foi essa a última ordem que Jesus deu aos seus discípulos, ou seja, no nascedouro da nossa religião, do cristianismo, está essa vocação de expansão. Não se concebe uma igreja cristã, não se concebe uma igreja local, não se concebe uma denominação, não se concebe um cristão que não tenha essa percepção de que a fé que ele tem hoje é para ser difundida, é para ser espalhada, não é alguma coisa que ele vai desfrutar egoisticamente no seu casulo, fechado em si mesmo, mas é alguma coisa que tem que ser levado adiante. O texto que eu li para vocês, ele é parte de um trama acontecido no século I, onde alguém estava querendo obedecer exatamente às ordens de Jesus Cristo e cumprir essa vocação, nada menos do que o próprio apóstolo Paulo. Paulo, ao escrever essa carta, havia completado uns 15 anos de trabalho ao redor da bacia do Mar Mediterrâneo, plantando igrejas nas capitais das províncias romanas e em outros locais estratégicos. E no final da carta, se você quiser abrir comigo aí, no capítulo 15, ele diz, ele manifesta o desejo que ele tem de visitar a igreja de Roma. Isso ele faz também no início do capítulo, eu vou mostrar isso. E aqui no final ele diz, no verso 22 do capítulo 15, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar vocês. Quer dizer, Paulo tinha planos de visitar a igreja de Roma, fazia tempo, mas ele estava muito ocupado expandindo o evangelho, plantando novas igrejas, discipulando gente, anunciando a Cristo em todo lugar. Ele não tinha tido tempo para ir a Roma. Mas olha o verso 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, o homem tinha pregado somente 15 anos em toda a bacia do Mediterrâneo. Agora ele olha para trás e diz, eu já evangelizei tudo, não tenho mais campo aqui, já fiz o que eu tinha que fazer. Então, agora, o que Paulo quer é saber aonde Deus vai mandá-lo próximo, não é? Então, ele tem um plano. Ele diz, final do verso 23, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. É o próximo passo de Paulo. O alvo dele tinha evangelizado toda aquela região durante 13, 15 anos, não tinha mais campo lá, porque já estava tudo evangelizado, e agora ele quer ir para um novo campo missionário, ele quer ir para a Espanha. E como é que ele pretende fazer isso? Ele diz, espero que de passagem para a Espanha estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. É uma maneira educada de um homem muito gentil e culto e sábio de dizer para a igreja de Roma o seguinte, eu estou indo pregar na Espanha e eu quero que vocês me apoiem. Eu preciso do apoio de vocês, financeiro, espiritual. Eu preciso disso, porque eu preciso pregar o evangelho na Espanha, porque meu trabalho aqui já terminou e meus planos agora são estes aqui. O problema é que Paulo não é o fundador da igreja de Roma. A igreja de Roma, segundo a tradição da igreja, foi fundada por judeus romanos que se converteram no dia de Pentecostes e que voltaram para Roma e começaram o trabalho lá. E a igreja tinha se expandido e crescido muito. E muita gente desconhecia
o apóstolo Paulo, ou tinham um conhecimento errado a respeito de Paulo, porque tinha muitos boatos a respeito do apóstolo Paulo. Paulo tinha sido um perseguidor do evangelho, tinha lançado muitos cristãos, homens e mulheres, na prisão, tinha sido testemunha e tinha apoiado o apedrejamento de Estevão. Então ele era conhecido pela ferocidade com a qual ele tinha perseguido os cristãos, e agora ele havia se tornado o maior missionário daquela fé que antes ele tinha querido destruir. E isso tinha provocado a fúria dos seus contemporâneos, seus compatriotas judeus, que não aceitavam que Saulo de Tarso, aquele rabino tão jovem, impetuoso e promissor, não é? Ele havia virado a casaca, não é? E agora ele tinha se tornado um cristão. Não é? Aquilo que ele mais odiava, ele acabou se tornando, não é? Um cristão. E os seus compatriotas não aceitavam. E havia muitas críticas sobre Paulo levantadas pelos judeus, que ele era um traidor de Moisés, que ele ensinava que o templo tinha que ser destruído, que ele impediu os judeus de circuncidarem seus filhos, que ele dizia que a lei tinha passado, e que ele ensinava uma salvação pela graça que levava as pessoas a viver descuidadas, sem querer cumprir a lei, abrindo a porta para a libertinagem. Havia muitos questionamentos a respeito de Paulo. E a igreja de Roma era cheia de judeus convertidos ao cristianismo, que tinham ideias erradas a respeito de Paulo. Então, essa carta aqui aos romanos, na verdade, é uma carta de um missionário que está se apresentando a uma igreja que não o conhece bem ou que tem informações erradas sobre ele, com o objetivo de convencê-los a apoiá-lo na sua missão para a Espanha. Eu sei que essa carta, durante o período da igreja cristã, ela tem sido interpretada. Talvez a interpretação mais famosa é de Melanchthon, um dos reformadores, que se referiu à carta aos Romanos como sendo a carta mais sistemática do apóstolo Paulo. E eu creio que Melanchthon perdeu o foco. Não é? Aqui não é uma exposição sistemática do Evangelho, aqui é a apresentação que Paulo faz do Evangelho que ele prega, à luz das questões judaicas da sua época, com o objetivo de persuadir uma igreja judaico-cristã a se envolver no ministério missionário dele. Por isso você encontra na carta aos Romanos tanta referência a Abraão, a Moisés, a circuncisão, a Israel, qual lugar de Israel. 3 capítulos para explicar o que é que vai ser dos judeus, capítulos 9, 10 e 11. Por que Paulo faria isso, a não ser exatamente à luz desse contexto, que eu estou trazendo diante de vocês? Então, o alvo da carta aos Romanos é responder essa pergunta: por que é que eu preciso ir à Espanha pregar o Evangelho? E por que é que vocês deveriam me apoiar nesse trabalho? É isso que Paulo faz na carta aos Romanos. E ele começa o trabalho de convencimento fazendo uma exposição do estado real da humanidade diante de Deus. Ele começa com os gentios e, é claro, ele tem em vista os espanhóis, não é, que estão incluídos entre os gentios. No capítulo 1, no trecho que nós lemos, Paulo fala da condenação de toda a raça humana. Preciso pregar o evangelho lá nos espanhóis, porque os espanhóis estão perdidos. Mesmo que eles nunca ouviram falar de Deus, da lei, de Cristo, eles estão perdidos do mesmo jeito. Paulo vai explicar isso aqui, por isso que eu preciso ir lá pregar. E não só os gentios, os judeus também, capítulo 2. Né? Os judeus também, tinha judeu lá na Espanha. Os judeus também estão perdidos, mesmo que eles receberam a lei de Moisés, conheceram a Deus, é o povo da aliança, mas estão perdidos do mesmo jeito, tem que pregar lá também. A humanidade toda está perdida, é o que ele ensina no capítulo 3. E aí, a partir daí, ele começa a expor como Deus, pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ele justifica gratuitamente tanto gentios como judeus. Mas para isso, ele vai dizer no capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, esse é o ponto da carta aos Romanos. É uma carta missionária, profundamente missionária, apaixonada, onde Paulo diz por que é que ele não se envergonha do Evangelho, por que é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos voltar lá então para o capítulo 1, e nós vamos começar aqui, vamos expor aqui os argumentos de Paulo, tentando convencer a igreja de Roma. Ele diz aí no verso 15, do capítulo 1, que nós não lemos, o quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E ele dá a primeira razão pela qual ele está disposto a anunciar o Evangelho em Roma e em outros lugares também.
é porque, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Primeira razão que Paulo apresenta, pela qual ele procura convencer os romanos de se envolver na obra missionária, é que o Evangelho é o poder de Deus, não é um poder, mas o poder. É aquela única forma e método poderoso pelo qual Deus salva aquele que crê. E isso inclui judeus e certamente também os gentios, entre os quais estavam os espanhóis. Por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Porque, no verso 17, a justiça de Deus, ou seja, a maneira pela qual Deus justifica pecadores, se revela no Evangelho, não é em outro lugar. A maneira pela qual Deus perdoa pecados, salva pecadores e os recebe e lhes concede a vida eterna, está revelada somente no Evangelho. É nesse sentido que ele é o poder de Deus. É o meio poderoso pelo qual Deus salva pecadores. É o Evangelho de Cristo. E isso mediante a fé. Essa verdade de que Deus justifica pecadores mediante a fé em Cristo Jesus, ela está contida ou revelada somente no Evangelho. Por isso que ele é o poder de Deus para a salvação. Não há mais nada que possa salvar o homem da sua situação. Somente o Evangelho. Porque nele Deus revelou de que forma essa questão se resolve. Como é que um Deus justo pode justificar ímpios, como vocês e como eu? Onde é que está? Como se resolve isso? Como é que um Deus justo pode receber culpados como se fossem inocentes? E a resposta está no Evangelho. É o sacrifício de Cristo, a propiciação que há nele. Então, essa resposta para a questão mais crucial de todas as religiões, porque essa é a grande pergunta de todas as religiões, como é que o homem pode se reconciliar com Deus, com a divindade? Paulo diz que essa resposta se encontra somente no Evangelho. É nele que se revela a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, mediante ou através ou para aqueles que creem nesse Evangelho. E aí ele cita aqui Abacuque, capítulo 2, verso 4, ele cita o Antigo Testamento de propósito, porque a sua audiência é basicamente judaica, lá em Roma. Ele cita o que Abacuque disse no capítulo 2, verso 4 da sua profecia. O justo, ou seja, aquela pessoa que é justa diante de Deus, ela vive não pelos seus méritos, mas pela fé. Olha aí, parece uma contradição, né? O justo vive pela fé. Então, se a pessoa é justa, é porque ela fez o que é certo. Se ela fez o que é certo, isso deveria ser suficiente para justificá-la diante de Deus. Só que não é assim que Deus justifica pecadores. Aquele que é justo diante de Deus, ele é justo pela fé. Ou seja, a fé em Cristo vale como justiça. Deus lhe atribui justiça e justificação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira razão pela qual Paulo quer pregar o Evangelho, porque não tem outro. Não existe outra maneira, não tem outro caminho, não existe outro método ou qualquer outra resposta que resolva o dilema humano e a grande questão existencial. Como é que eu posso me reconciliar com Deus? Então, apesar de o mundo em que Paulo vivia ser um mundo extremamente religioso, tinha a religião oficial do Império Romano, que era a adoração ao imperador, havia as religiões gregas baseadas nos escritos de Homero, a Ilíada, a Odisseia, que falava de Zeus, de Plutão, Netuno, Afrodite, Baco e todos aqueles deuses que eram as religiões populares da Grécia. Tinha as religiões de mistério que vinham da Frísia, religiões bem herméticas, fechadas, com rituais somente para os iniciados, com promessas de conhecimento, de onde vem mais tarde o gnosticismo, né, no século II, final do século I, início do século II. Ou seja, o mundo do apóstolo Paulo não era um mundo sem religião. Era um mundo extremamente religioso. Todo mundo tinha uma religião, uma não, várias, durante o tempo de Paulo. Mas ele diz, só tem uma resposta. E a resposta é o Evangelho, porque somente nele Deus revela a resposta para essa questão. Como o homem se pode fazer justo diante de Deus? E a resposta é mediante o Evangelho. Por isso que eu tenho que pregar na Espanha.
porque os espanhóis são religiosos, eles têm as religiões deles, mas está tudo perdido, tudo cego. Nada daquilo salva os espanhóis. E eu tenho a resposta, eu tenho aquele poder que vem de Deus para salvar todo aquele que crê. E eu não me envergonho disso, eu não tenho vergonha de chegar até vocês, né, diz o apóstolo Paulo, e pedir que vocês me apoiem, porque eu sei para o que Deus me chamou, eu sei do que é que os espanhóis precisam e eu conheço a solução que vem de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil, porque visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento de Paulo, e aqui ele vai desenvolver esse primeiro, né, que é o argumento central, e ele desenvolve. O segundo ponto de Paulo é como já antecipando uma pergunta, que alguém poderia dizer, mas Paulo, você está falando como se a humanidade que nunca ouviu falar de Deus, ela estivesse perdida. Como é que Deus vai condenar pessoas que não tiveram conhecimento de Deus? Qual é a base para Deus, no dia do juízo, chamar aquelas tribos indígenas, aqueles povos pagãos lá da Espanha, os bárbaros lá das regiões mais distantes? Com que base Deus, no dia do juízo, vai dizer, vocês vão tudo para o inferno, bando de pecadores, ímpios, né? Como Deus vai fazer isso? Eles não conheciam a Deus, não receberam a lei de Deus, nunca ouviram o nome de Cristo, não rejeitaram a Cristo. Com que base Deus vai, então, condenar estes homens? Ou, em outras palavras, é como se ele dissesse assim, Paulo, esse seu primeiro argumento está pressupondo que a humanidade está perdida. A humanidade sem Deus está perdida, mas como? Como Deus vai condenar inocentes? Pessoas que nunca ouviram, não têm consciência. Então, Paulo agora entra, a partir do verso 18, na resposta a essa questão, que na verdade vai levá-lo até o final do capítulo 1, né, desenvolvendo e multiplicando argumentos para dizer que a razão principal pela qual nós precisamos, ele precisa pregar o Evangelho, é que os gentios estão perdidos, eles não dão glória a Deus. E sem o Evangelho, que é o poder de Deus para salvá-los, eles estão eternamente perdidos, eles são indesculpáveis diante de Deus. Do verso 18 até o verso 20, Paulo explica que eles conhecem a Deus, sim, que há uma revelação que Deus fez de si mesmo, uma revelação que Deus fez dos céus, na consciência dessas pessoas e que está na própria criação. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Infelizmente, as traduções, elas separaram o verso 17 do verso 18, colocando esse subtítulo aí, não é? E aí o leitor não percebe o contraste. No verso 17, Paulo diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E no verso 18 ele diz, a ira de Deus se revela do céu. Ele está contrastando duas revelações. Primeiro, a revelação salvadora de Deus que se encontra somente no Evangelho. Segundo, a revelação natural, a revelação universal que Deus fez de si mesmo, que se encontra na natureza e que traz a ira de Deus e não a sua justiça, a sua salvação. A ira de Deus se revela do céu. Quando fala céu aqui, a ideia é de toda a criação. A criação, os céus, como está escrito lá no Salmo, né, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo vai um pouco mais adiante e diz que essa revelação que Deus fez de si mesmo na criação, ela diz que há um Deus e que esse Deus está irado. Existe um Deus e esse Deus está irado. A ira de Deus se revela do céu. E essa é uma revelação universal. E aqui você tem a resposta para a questão da religião. Por que o homem é religioso? Porque ele, por natureza, ele sente que existe uma divindade e que essa divindade está zangada com ele e que ele precisa apaziguar essa divindade. Por isso que em todas as religiões você vai encontrar algum tipo de sacrifício exigido do adorador para que ele se chegue diante da divindade. Algumas exigem sacrifício de animal, sacrifício humano, mutilações, pagamento em dinheiro, fazer boas obras,
as práticas espirituais, cumprir determinados rituais, ou seja, toda religião consiste nisso, na tentativa do homem de apaziguar a sua culpa, a sua consciência, porque ele sente que há um Deus e que esse Deus está irado com ele. Que é o que Paulo está dizendo aqui. A ira de Deus se revela do céu. Todo homem e mulher, não é? Estou usando genérico, em qualquer lugar do planeta, de qualquer época, em qualquer ponto desse planeta, todo homem tem a consciência de que há um Deus e que esse Deus está irado. Ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma decisão que a pessoa toma depois. Quando ela sufoca esse conhecimento, essa revelação que Deus faz de si mesmo na consciência das pessoas. O ateísmo não é algo natural ao homem, mas é alguma coisa que ele vai se forçar a fazer, suprimindo essa revelação de Deus. Por que Deus está irado? Paulo diz no verso 18. Ele está irado contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é que os homens detêm a verdade pela injustiça. O verbo deter, no grego, significa manter embaixo, por força, usar força para manter alguma coisa embaixo. Pense em alguém afogando o outro numa piscina ou num lago. Então, é esse termo aqui, detém embaixo, debaixo da linha d'água. Ou seja, os homens tentam sufocar a verdade de Deus usando a mentira para isso. Por isso que Deus está irado. Está irado contra a raça humana. E que verdade é essa que os homens tentam sufocar por meio da mentira? Está no verso 19. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifestou. Olha os termos que Paulo usa. O que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Deus não ficou silente, ele não ficou distante, mas ele se manifestou a toda a raça humana, não no Evangelho, porque a manifestação dele no Evangelho, salvadora, é a que a gente chama da revelação especial, a revelação escrita de Deus, mas há uma revelação universal que Deus fez de si mesmo a toda a humanidade. Deus se manifestou, não completamente, porque nós não podemos conhecer a Deus completamente através dessa revelação, mas há algo que se pode conhecer a respeito de Deus. E isso que é possível ser conhecido, Paulo diz aqui, Deus manifestou à raça humana. E o que é possível se conhecer de Deus e que Deus manifestou à raça humana? Está no verso seguinte, verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, atributo significa qualidade. Por exemplo, quais são os atributos do reverendo Rosalvo? Ele é bonito, ele é inteligente, ele é capaz, não é? Então eu descrevo, não é? O atributo é a adjetivação. Quais são os adjetivos, não é? Que qualificam a pessoa adjetivada? Então, os atributos invisíveis de Deus. Por que são invisíveis? Porque Deus não se vê. Nós não vemos a Deus. Mas Deus tem atributos, qualidades, tem adjetivos, tem características. Esses atributos invisíveis de Deus, aí Paulo cita dois. Primeiro, o seu eterno poder, e segundo, a sua própria divindade. São duas características de Deus. Primeiro, que ele é eternamente poderoso. Então, que existe um Deus e que é eterno, e que ele é todo-poderoso, é alguma coisa que Deus deu a conhecer a cada pessoa que existe nesse planeta. Há alguém maior do que nós que fez tudo isso. Isso aqui não veio do acaso, mas alguém que criou, alguém que vive eternamente, não criado, alguém não criado que criou o que existe pelo seu poder. E esse ser, ele é totalmente outro, é o que significa a expressão a sua própria divindade. A divindade de Deus significa que ele é divino e distinto da sua criação. Nós não somos deuses, os animais não são deuses, árvores não são deuses, o sol não é Deus, a natureza não é Deus. O panteísmo, que é a religião, é o conceito principal das religiões orientais, né, de que tudo é Deus e Deus é tudo, ou panenteísmo, Deus está em tudo e tudo está em Deus, é completamente estranho ao cristianismo. Esse Deus que existe eternamente e que criou do nada todas as coisas, ele é divino em contraste com a sua criação, com vocês e comigo. Nós somos criados, finitos, limitados. Então, pelo menos essas duas coisas
elas podem ser percebidas, diz o apóstolo Paulo, meados do verso 20. Estas coisas claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Como é que eu sei que há um Deus, que esse Deus é eterno, que Ele criou tudo que existe, que Ele é não criado e que Ele não é a criação e que, portanto, nós não devemos adorar a criação e sim um Criador? A resposta é pela própria natureza. Desde a criação do mundo, estas coisas são visíveis. Ou seja, que existe um Deus, quem Ele é, está ao nosso redor, brilha na natureza, sopra no vento, no canto das aves, na multiplicidade da variedade, da beleza, diversidade da criação, da sua complexidade, da sua antiguidade, da sua harmonia. Tudo brilha, tudo fala, tudo grita, existe um Deus. Até para o selvagem perdido na mais profunda floresta amazônica, ele sabe disso. Os espanhóis sabiam também. Por isso que Paulo tem que pregar lá. Porque olha a conclusão dele no final do verso 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nenhum deles vai poder chegar no dia do juízo diante de Deus e dizer: Deus, eu não sabia que existia um Deus. Mas apesar de toda essa clareza da Bíblia, ainda tem evangélico que acha que Deus não, né, que esse pessoal que está lá no meio do mato é tudo inocente, é o mito do indígena inocente. É tudo inocente, não é assim. Eles não conhecem a Deus, então eles dão o melhor que podem e tudo mais. Não. A palavra indesculpável aqui literalmente significa sem apologia, a palavra grega, que é tirada da linguagem dos tribunais. É quando alguém era apanhado com a mão na massa, né? Não tinha apologia, ele não tinha nada que apresentar em sua defesa diante do juiz que o condenava e o acusava, porque as provas eram claras, as evidências, tudo era contra ele, não tinha defesa. Então, no dia do juízo, ninguém vai poder se apresentar diante de Deus e dizer: eu não sabia que o Senhor existia, que o Senhor era eterno, que o Senhor criou todas as coisas e que o Senhor é distinto da humanidade e da sua criação. Ninguém vai poder. Então, essa é a razão pela qual nós temos que pregar o Evangelho. Porque não tem inocente, que ninguém vai para o céu por ignorância. Veja o absurdo. Jesus disse assim: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Muito bem, vamos supor que a ignorância do Evangelho salvasse. Tem uma tribo no meio do mato, missionário das novas, nunca ouviu falar de Jesus. Missionário das novas tribos chega lá, prega o Evangelho. Está tudo indo para o céu. Não é porque nunca ouviram falar de Jesus, está tudo indo para o céu. Missionário da nova tribo chega lá, prega o Evangelho. Metade da tribo crê, metade da tribo não crê. Ele botou metade da tribo no inferno. Não era melhor ter ficado em Goiânia? E deixado aquele pessoal ir para o céu na ignorância? Não era melhor? Não era melhor o Evangelho ter ficado lá em Jerusalém? Porque à medida que ele foi se espalhando, muita gente foi crendo, mas muita gente descreu, muita gente foi contra. Se os 12 tivessem ficado em Jerusalém, tinham salvado o mundo inteiro. Não é verdade? Mas, claro, isso é um mito evangélico que ainda predomina, né, na consciência e no coração de muitos, né, que esse pessoal é inocente, que esse pessoal não conhece a Deus, né, que vai para o céu e tudo. Não é assim que Paulo pensa. Ele diz que esse pessoal é indesculpável porque há uma revelação de Deus feita de si mesmo, do seu eterno poder, da sua divindade, claramente perceptível na natureza e que mostra, portanto, que esse Deus ele está irado com a humanidade. Por que irado com a humanidade? E aí vem o segundo ponto de Paulo. Ele está respondendo, antecipando objeções, não é? Porque cada ponto desse levanta questões. Então, por que Deus está irado? A resposta é, terceiro argumento de Paulo, que a humanidade consistentemente resiste à revelação de Deus e procura por ela mesma encontrar o seu caminho e com isso ela se perde e deixa de dar glória a Deus. Se eu pudesse colocar um título, né, do verso 18 até o 20, eu diria revelação. E do verso 21 até o verso 23, rejeição. A humanidade consistentemente rejeitou
essa revelação de Deus. Porquanto, verso 21, tendo conhecimento de Deus, é a afirmação de Paulo, eles têm conhecimento. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o que é que essa revelação de Deus na natureza, de que Ele existe, Ele é todo-poderoso, criou tudo o que há, distinto de nós, o que é que isso deveria ter provocado na humanidade? Ou, em outras palavras, colocando de outra maneira, quais as duas reações que a humanidade deveria ter tido diante dessa revelação de Deus? Primeiro, deveriam ter glorificado a Deus, mesmo que não soubesse o nome dele. Glorificar a Deus. Há um Deus que nos deu tudo isso, que é superior a nós. Nós não estamos sozinhos no universo. Isso aqui não aconteceu por acaso. Existe alguém que existe antes de nós. Há alguém que existe antes da nossa raça existir. Alguém superior. Primeira coisa, deviam dar glória a Deus e reconhecer a sua divindade. Segunda coisa que Paulo diz aqui, eles deviam ter dado graças a Deus. Eles deviam saber que a manutenção diária, o sol, a lua, a estrela, as chuvas, as colheitas, tudo aquilo, toda aquela profusão, toda aquela abundância e o sustento que vem da terra, tudo aquilo provinha da bondade e misericórdia desse Deus para com a sua criação. Eles deveriam ter glorificado a Deus e dar graças a Deus. É isso que eles deviam ter feito. Mas é isso que esses povos fazem? Não. O que é que esses povos fazem? Resposta de Paulo em seguida. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, o antes aqui, introduz a triste realidade em que se encontra o mundo gentílico, não é? Antes, aí vem uma escadinha, não sei se você observou, tem uma escadinha. Primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Não é pecado raciocinar, não é errado raciocinar. O problema é quando você tira Deus como referencial do seu raciocínio. Então você vai tentar explicar o mundo. Por que é que existe alguma coisa em vez de nada? De onde nós viemos? Como tudo começou? Qual a origem da informação? A origem da inteligência, da complexidade do mundo? Para onde nós vamos? Por que é que as coisas funcionam dessa maneira? Por que é que eu penso? Por que é que existe certo e errado? Então, essas grandes questões que sempre afligiram os pensadores através da história, elas são respondidas com clareza no Evangelho, como Paulo disse. Mas uma vez que você retira Deus como referencial para a resposta a essas equações, você vai entrar naquilo que Paulo está dizendo aqui, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A história da humanidade é a história da busca da resposta para essas grandes questões. Você lê os filósofos antigos, pré-socráticos, os socráticos, depois Platão, os neoplatônicos, aliás, toda a história da filosofia, até os dias de hoje, é uma tentativa do homem explicar por que existe alguma coisa em vez de nada, como tudo começou, de onde nós viemos, qual a razão da nossa existência. Vale a pena viver? A morte não é melhor do que a vida? São questões que eles tratam até o dia de hoje. E para cada filósofo você tem uma resposta diferente. Eles não conseguem simplesmente responder a essas perguntas. A história da filosofia, por mais encantadora que seja, eu gosto de ler filosofia, acho maravilhoso fazer isso. Agora, recentemente, numa viagem que a minha esposa e eu fizemos para Foz do Iguaçu, eu ia dirigindo e ela lendo um livro de um grande filósofo cristão, Os Guinness, tratando exatamente do problema do mal, como é que as grandes culturas do mundo resolvem o problema do mal. Eu amo filosofia, gostamos de escutar isso aí, mas a resposta é gira e cai nisso que Paulo está dizendo aqui, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Uma vez que você rejeitou a Deus, seu pensamento perde o referencial. E aí você se embrenha no próximo passo que Paulo diz, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Primeiro começa na cabeça. A mente perde o referencial de Deus. E aí o próximo, o coração fica escuro. Não é isso que diz aqui? Ó? O coração se escureceu. É uma figura que Paulo usa para dizer que estão perdidos. Porque um homem no escuro, não é? O coração no escuro, o coração é a sede da existência humana. É a sede da existência racional dele. Então, uma vez que o coração se escureceu, o homem não sabe para onde vai. Direita, esquerda, em frente, não sabe onde está e nem para onde vai.
Ele está completamente perdido. Então começa na cabeça, né? O raciocínio fica nulo. Segundo, desce para o coração fica escuro, a pessoa não sabe, perde noção de todas essas coisas. Terceiro, a sua consciência, a capacidade de se autoavaliar, inculcando-se por sábios. Os filósofos gregos, os inquiridores, os poetas, os escritores no mundo de Paulo, eles achavam que eram sábios, havia escolas de filosofia, os filósofos eram venerados, os gregos gostavam de futebol, de filosofia, como o brasileiro gosta de futebol, era o esporte nacional predileto, filosofia. Fazer esse tipo de perguntas, e eles achavam-se sábios. Só que Paulo diz aqui, considerando-se sábios, eles, na verdade, se tornaram loucos. Perderam a capacidade de autoanálise e eles não perceberam o que estava acontecendo com eles. Então, começa na cabeça, coração, consciência. Próximo passo, está descendo a escadinha, né? Está descendo ladeira abaixo. Mudaram, verso 23, a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui Paulo está explorando a grande contradição do mundo antigo, lá do Antigo Oriente. Era um mundo povoado de escolas de filosofia. Atenas, a capital do saber. Segundo lugar, Corinto, com toda a sua sabedoria, filósofos, escolas, publicações. Você podia ir a Alexandria, onde estava a maior biblioteca do mundo, sede da filosofia. Os filósofos eram idolatrados. Os sofistas, que eram filósofos ambulantes, eles iam de praça em praça, de cidade em cidade, convertendo multidões às suas ideias. Era um mundo que se achava sábio, mas ao mesmo tempo era um mundo da idolatria. Paulo chegou em Atenas, que era a capital do saber, e diz lá que o coração dele ficou revoltado, porque em cada esquina tinha um altar a algum deus. Paulo se revoltou quando viu a idolatria da cidade mais sábia do Antigo Oriente, que era Atenas. Essa contradição. Eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus e adoraram o homem, aves, quadrúpedes e répteis. Pense nas religiões daquela época. A religião egípcia, que adorava o boi Apis, adorava o rio Nilo, adorava o pássaro Ibis, adorava o crocodilo do Nilo. Parece que Paulo está descrevendo aqui a religião egípcia. Os mesopotâmios, que adoravam o sol, a lua, as estrelas, todos os deuses da Mesopotâmia tinham o nome relacionado com algum astro. Os próprios deuses pagãos da Grécia eram semideuses, eram deuses feitos à imagem e semelhança do homem. Com isso, Paulo mostra a degradação do pensamento humano. Tudo começa com a revelação que Deus fez de si mesmo. Deus se revelou na natureza. Ele é santo, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, Ele é eterno e Ele não é a criação. O homem rejeitou essa revelação e no lugar de Deus sem Deus começou a tentar explicar a sua existência e foi descendo, até que se viu de joelhos diante do altar erigido em homenagem a um boi, a uma cobra, a um pássaro. A degradação da humanidade. Então, é por isso que Paulo tem que pregar o Evangelho lá na Espanha. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque essas pessoas não são inocentes. Essas religiões pagãs, às vezes as pessoas dizem assim, não, é uma expressão honesta e sincera de quem não conhece a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que essas religiões idólatras que adoram a natureza é uma perversão resultante da rejeição que essas pessoas tiveram da revelação que Deus fez de si mesmo na consciência e na natureza. Não tem nada de inocente, puro e sincero nessas religiões aí, não. Elas são expressões da rebelião do coração humano que não quer se curvar diante do Deus que claramente brilha em toda a criação. Então é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque a religião deles não salva, não. A sinceridade não vai mandá-los para o céu, não. O que salva é somente a justiça de Deus revelada no Evangelho. Só. E nada mais. Então esse é o terceiro argumento de Paulo. Primeiro, salvação somente no Evangelho. Segundo, os homens são indesculpáveis, que ele tem conhecimento de Deus. Terceiro, mais do que isso, as religiões e as soluções que eles
procuraram para si, não resolve, só os afasta cada vez mais de Deus. Mas vem um quarto ponto aqui. E esse é um pouquinho mais longo. Do verso 24 até o verso 31, Paulo expõe a terrível verdade da retribuição de Deus. Deus revelou, os homens rejeitaram, Deus retribuiu. E a retribuição de Deus consiste em Deus entregar, então, a humanidade aos desejos do seu próprio coração. Note que do verso 24 até o verso 31, 3 vezes Paulo usa essa expressão. No verso 24 ele diz: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Depois no verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. E no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E aqui está uma verdade terrível que nem sempre os evangélicos gostam de ouvir ou falam sobre ela. É o conceito de que Deus entrega a humanidade às paixões do seu próprio coração. Deus entrega o pecador ao desejo pecaminoso do seu próprio coração como juízo. Qual foi o juízo de Deus sobre a humanidade pelo fato da humanidade ter rejeitado a sua revelação? Nós poderíamos pensar, e não está excluído, castigos temporais. Deus, então, tempestades, seca, inundações, tsunamis. Sim, Deus usa isso para castigar a humanidade rebelde contra ele. Mas tem uma coisa que é muito pior do que isso. É quando Deus se dirige ao pecador impenitente e à cultura que o rejeita e diz: seja feita a tua vontade. Deus os entrega. É isso que vocês querem? Vocês querem continuar nisso? Nessa idolatria? Nessa rejeição de mim mesmo? É esse o caminho que vocês querem? Tudo bem. Vão em frente. Entrego vocês aos desejos de vocês. E quando Deus entrega alguém ao seu próprio coração, é o pior castigo que Deus poderia dar a uma pessoa. Eu dou graças a Deus, porque Deus nunca respeitou meu livre-arbítrio. Porque se Deus tivesse respeitado meu livre-arbítrio, eu creio que a essa altura eu já estaria morto. Eu já estaria morto pelas escolhas que eu teria feito. Ainda bem que Deus não respeitou o arbítrio de Saulo de Tarso, né? Lá no caminho de Damasco. Pergunta ao profeta Jonas se ele acredita em livre-arbítrio. Pergunta ao profeta Jonas se ele acredita em livre-arbítrio. Ainda bem que Deus não... Agora, quando Deus diz... Às vezes as pessoas dizem assim: eu tenho um livre-arbítrio. Tá bom. Então, espera até Deus te entregar o teu livre-arbítrio. Aí você vai ver. Você vai ver. Como a humanidade estivesse descendo, fosse um caminhão Scania carregado, a carreta descendo a ladeira e Deus botando o pé no breque, Deus segurando. Tem uma hora que Deus diz simplesmente: tá bom, e ele tira o pé do breque e a carreta desce ladeira abaixo. É exatamente assim que Paulo descreve a humanidade. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou aos seus próprios corações, às suas próprias paixões e às suas próprias ideias. Ou seja, eles não somente são rebeldes, eles não somente estão perdidos, mas eles estão prisioneiros dos seus próprios corações e das suas próprias paixões. Quando diz que Deus os entrega às paixões, é como se as paixões, as concupiscências e os desejos, eles fossem mestres e senhores poderosos que agora vão escravizar o homem e conduzi-lo para a condenação. Deus os entrega a esse outro poder. Não é? O Deus Todo-Poderoso entrega a humanidade ao poder do seu próprio coração e o coração deles agora vai dominá-los e vai conduzi-los cada vez mais para longe de Deus. Olha o resultado da entrega. 3 vezes. Primeiro, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, quando Deus entrega esses homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, o resultado é que essas pessoas começam a desonrar o seu próprio corpo. Você pergunta: o que é que isso tem a ver? É porque a retribuição de Deus é justa. Deus castiga em proporção ao pecado. Qual foi o pecado? Eles desonraram a Deus. O que é desonrar a Deus? Você saber que há um Deus
e você se curvar diante de um bezerro, você está desonrando a Deus. Então Deus disse, vocês me desonraram, então eu vou entregar vocês para vocês desonrarem o corpo de vocês. O castigo é proporcional ao pecado. Está no verso 25 a explicação, né? Ele diz no final do verso 24, para desonrar o corpo entre si, pois... Por que é que Deus fez isso? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, porque eles desonraram a Deus e serviram a criatura em lugar do Criador, Deus os entregou às suas paixões para que eles também desonrem o seu próprio corpo. É como se Deus dissesse, sintam na pele de vocês o que vocês estão fazendo comigo. Vocês vão desonrar o seu próprio... O corpo é aquilo que nós somos, é a nossa identidade. Da mesma forma que eles mudaram a identidade de Deus, Deus diz, eu vou entregar a vocês as suas paixões e vocês vão se torcer por dentro. Vocês vão modificar-se por dentro, vocês vão ser outra coisa. Vocês vão ver o que é o que eu estou sentindo com o que vocês estão me fazendo. Segundo, verso 26, ele ainda está explorando a mesma coisa. Por causa disso, porque eles adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, os entregou Deus a paixões infames. Agora Paulo entra em mais detalhes. O que é que significa desonrar o próprio corpo? Deus os entregou a paixões infames. Primeiro é o lesbianismo. Até as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E aqui nós estamos entrando num terreno que é terreno extremamente minado hoje. Difícil até falar sobre isso, né? Ainda bem que a gente não tem medo, né, pastor? Não tem medo de falar, não. Tem pessoas que têm, nós não temos, não. Vamos dizer a verdade. Em seguida ele fala do homossexualismo. Primeiro ele fala do lesbianismo, é interessante, não é? Porque as mulheres sempre foram as guardiãs da virtude em qualquer cultura. Quando as mulheres se corrompem, aí já chegou ao fim. Chegou no fundo do poço. Por isso que Paulo começa com as mulheres aqui. Até as mulheres, que deveriam ser as guardiãs do recato, da cultura, da moral, em qualquer sociedade, até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O que é de errado com o lesbianismo? É porque é contrário à natureza. Ou seja, o que define gênero, o gênero é definido biologicamente. Não caia nessa ideia da ideologia de gênero que é ensinada por aí. A definição do que você é biológico. Por isso que ele diz aqui que o lesbianismo, mulher com mulher, é contrário à natureza. Por quê? Porque quem eu sou, em termos de gênero, é definido biologicamente, naturalmente, pela maneira como eu nasci. Como eu nasci ou o que eu nasci. O que Paulo está se referindo aqui era a imoralidade geral que havia na cultura da sua época. Na cultura da sua época, não só entre os gregos, mas entre os romanos. As religiões gregas, algumas delas, como por exemplo o culto à deusa Afrodite, a deusa do amor, ou Eros, ou Baco, o deus do vinho, o culto a essas divindades incluía o envolvimento de sacerdotisas com os adoradores, era chamada prostituição cultual. E havia os prostitutos cultuais, que eram rapazes que eram homossexuais também. Então, era uma coisa da época, comum. Todo mundo sabia do que é que Paulo está falando aqui. Não era nada oculto, não. A gente, hoje em dia, o pessoal diz assim, puxa, nunca foi tão ruim como é hoje. Não, sempre foi. É que em algumas culturas, né, em algumas épocas, Deus entrega, outras vezes Deus tem misericórdia. Então, varia, mas sempre foi, sempre teve, não é novidade não. Verso 27, semelhantemente, aí os homens copiaram as mulheres, olha aí, ó. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Não somente as mulheres, mas também os homens. Paulo está descrevendo aqui a prática homossexual bastante difundida na sua época. Homens ricos naquela época, eles costumavam iniciar meninos de 16, 17 anos que eles adotavam
eles iniciavam esses meninos na vida sexual. Era comum isso acontecer. Dos 10 imperadores romanos, assim nos diz a obra que fala dos Césares, por um escritor grego que me falha agora, é um livro clássico sobre os imperadores. Dos 10 imperadores romanos até Constantino, pelo menos 9 deles eram homossexuais e um deles era casado com um rapaz que vivia no palácio com ele. Então, isso graçava, isso fazia parte da sociedade da época. E Paulo olha para aquilo e diz aqui, eu vejo aqui é o juízo de Deus, não vejo aqui liberdade, aqui eu não vejo avanço, progresso, não, eu estou vendo aqui o juízo de Deus. Isso aqui é a prova de que Deus entregou essa sociedade aos seus próprios desejos. Deus tirou o pé do breque e deixou simplesmente os desejos dessas pessoas correrem soltas. Gente pergunta, por que Deus não castiga a humanidade com uma chuva de meteoros sobre a terra? Isso tem coisa pior. Quando eu olho para o avanço desse tipo de coisa na sociedade, eu só posso ver ali a ira de Deus. Como Deus nos entregou, Deus entregou a nossa cultura, as suas paixões, e vai ficar pior. Vai ficando cada vez pior. Como se Deus dissesse, eu quero que vocês vejam até onde vocês são capazes de ir sem mim. Se eu retirar a minha graça de vocês, olha até onde vocês vão. E vai ficando pior. Por isso que Paulo quer pregar o evangelho na Espanha. Por isso que Paulo quer pregar o evangelho lá entre os pagãos. Por isso, eles não somente são indesculpáveis, mas eles rejeitaram a revelação de Deus, criaram outros caminhos, estão entregues às suas próprias paixões, estão escravos. Como é que essas pessoas podem se justificar diante de Deus? Como é que elas podem ser salvas a não ser por um poder que está no evangelho que Paulo prega, que eu prego, que você prega, que a igreja conhece e pode pregar? Não há esperança para a humanidade lá fora, não há esperança, nem lá fora, nem para aqui dentro também, porque eu falo para os filhos de crente também, gente nascida na igreja, que conhece a verdade, como eu, fui criado na igreja, virei as costas aos 16 anos, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim quando eu tinha 23, se Deus tivesse respeitado meu livre-arbítrio, eu estava no mundo das drogas, da miséria, da prostituição. Então, é por isso que nós precisamos pregar o evangelho. Verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Em seguida, Paulo dá uma lista aí de quase 20 atitudes que caracterizavam o mundo da sua época. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamador, caluniador, aborrecido de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventor de mal. E olha o que é que está no meio aí. Desobediente aos pais. A gente vê com tanta naturalidade hoje, né? Esse mundo ensina aos cristãos de que você, né, não pode, né, que a desobediência da criança é natural, você tem que respeitar a criança, né? Você não pode sublinhar o ensinamento que você dá para ela, não pode punir a criança, né? Isso entrou na pedagogia também. A criança tem um mestre interior, essas filosofias, essas ideologias de educação que simplesmente vai tirar o mestre interior da criança. O mestre tem que apenas dirigir a criança, porque toda criança é boa e tudo mais. Isso é completamente contrário ao que diz a palavra de Deus. Desobediência aos pais está na mesma lista de homicídio. Não está na mesma lista? É tão sério quanto. Às vezes eu fico pensando na vergonha dos pais, né? Às vezes na igreja, né? Tipo, menino, vamos embora. Não vou. Menino ficar calado. Não fico. E não fica não. Né? Fica não. Então, e isso é um problema no meio evangélico. Né? Criação de filho. Filho desobediente, respondão. E isso, né? A gente pensa, mas isso é característica de uma sociedade que foi abandonada por Deus, a perda do conceito de autoridade e submissão. Isso faz parte desse conceito de uma sociedade abandonada por Deus. É uma marca de uma sociedade abandonada por Deus. A desobediência dos filhos para com relação aos pais.
Eles desprezaram, verso 28, desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um conhecimento reprovável. Como eu disse, o pecado, o castigo é proporcional ao pecado. Não quiseram o conhecimento de Deus, no grego, na verdade, tem um jogo de palavras no grego que não aparece no português. É assim, e porque eles desaprovaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovada. Tem um jogo aqui de palavras com a palavra reprovar e aprovado, e reprovado, né? Tem esse jogo de palavra aqui que não aparece na nossa tradução. Mas que é o meu ponto. Deus dá o castigo de acordo com o pecado. Qual foi o pecado? Eu reprovo o conhecimento de Deus. E Deus então entrega a eles a uma mente reprovada por Deus. E essa mente reprovada é a que faz todas essas atitudes aqui que vem em seguida. Então aqui é o quarto ponto, terminando já minha mensagem nessa manhã. Por que pregar o evangelho em Roma? Na Espanha, escreve Paulo aos Romanos. Primeiro porque eles são indesculpáveis diante de Deus. A ira de Deus se revela do céu. E quem ele é está em toda a criação. Então eles são indesculpáveis, eles não podem dizer que nunca ouviram. Segundo porque eles rejeitaram essa revelação e eles acabaram ao pé de altares erigidos à criação, de homem a quadrúpedes. Terceiro, porque Deus então os entregou ao seu próprio coração. Eles não somente estão cegos, perdidos, culpados, mas eles são impotentes para resolver sua própria situação, porque o coração deles produz isso aqui. Último ponto, 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha a sequência. Revelação, rejeição, retribuição e rebelião. A gente poderia pensar, a humanidade, depois de sentir o peso do seu próprio pecado no coração, eles poderiam se arrepender. Nada. Olha o que diz o verso 32. Eles, conhecendo a sentença de Deus, eles sabem que há um Deus que está irado e que esse Deus é todo-poderoso, que vai julgá-los e que Deus vai passar a sentença condenatória porque eles fazem estas coisas. Conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que tais coisas praticam, eles não somente as fazem. Dizem assim, não quero nem saber. O senhor pode pensar o que o senhor quiser, eu sou dono da minha vida, eu faço do jeito que eu quero. Quem manda em mim sou eu. Eles sabem. Sabe aquele pessoal teimoso, orgulhoso, arrogante, que diz, Deus pode me botar no inferno, mas eu vou fazer o que eu quero. Lembro da história de um pastor que foi fazer o enterro de uma... Né, recebeu uma senhora em casa e que estava se divorciando do marido, dizendo que odiava o marido e tal. Tinha muitas razões lá para se separar e tudo mais, e o pastor disse, mas a senhora tem que perdoar seu marido, né? Tá certo, né? Maltratou muito a senhora, mas a senhora, como crente, a senhora tem que perdoar. Ela disse, pastor, eu vou para o inferno e eu não perdoo. Esse pecado eu vou levar comigo para a sepultura, vou levar no caixão esse pecado na minha sepultura. E o pastor disse, então a senhora vai ter uma surpresinha quando morrer, né? É surpresinha quando a senhora morrer. Não tem gente que desafia Deus? Sabe as consequências dos seus atos, sabe que se fizer errado, Deus vai pegar na curva, lá na frente, sabe disso, sabe que Deus está vendo, sabe que é errado, mas mesmo assim resolve fazer. É a humanidade. Ela não somente está perdida, cega, impotente, mas ela está em desafio aberto a Deus. Eles sabem a sentença de Deus e eles não somente fazem, mas ainda aplaudem quem faz. Como você aplaudindo a novela da Globo, né? Onde o galã está traindo a mulher com a secretária e você lá torcendo para que ele faça isso. O senhor já explicou a palavra novela aqui, no grego, para os membros da igreja, pastor? Então, vou dar uma exegese aqui da palavra novela. Nó porque prende o crente em casa, não deixa ele vir para a reunião de oração. E vela porque vai diminuindo, né? Queimando a vida espiritual dele até o fim. Novela. Certo? Essa é a exegese da palavra. Você não faz, mas você aprova o que eles estão fazendo. Você não faz, mas aprova o que eles estão fazendo. Isso é a expressão de um coração rebelde contra Deus. Revelação, rejeição, retribuição, rebelião. Por isso que Paulo diz, só tem uma coisa que pode salvar o homem do seu estado. E dela eu não me envergonho.
É o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque no Evangelho, a justiça de Deus, Deus justifica essas pessoas. É isso que é incrível. Que em Cristo Jesus, Deus justifica pecadores assim como vocês e como eu, mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Entendem agora por que é que o cristianismo é uma religião expansionista? O cristianismo não pode ficar preso a quatro paredes, ao seu testemunho pessoal, alguma coisa com a religião confortável de um Deus que supre todas as suas necessidades e faz você dormir tranquilo. Claro que ele faz tudo isso, mas o cristianismo é muito mais do que isso. Ele tem pretensões universais, porque a humanidade toda está perdida. E sem o conhecimento de Cristo e do Evangelho, ninguém vai se salvar da justa condenação, da ira de Deus. É por isso que nós temos que ir. É por isso que Paulo queria ir. E é por isso que eu espero que você se envolva, de alguma maneira, no ID, anunciar o Evangelho a todas as nações. Vamos ficar em pé, vamos orar e encerrar com a bênção apostólica.